Oi para todos, compartilhando com vocês algo que eu tenho. Quanto mais eu vivo, mais a minha convicção se firma em que Deus nos fez com um propósito, com um objetivo. Ele não fez só por fazer. E cada um ele deu uma tarefa, ele fez um projeto em cima da vida de cada um. E esses dias, lendo o livro de Gênesis, lá no capítulo 37 ao 50, conta a história, faz um resumo da vida de José, José do Egito, como é conhecido. Então, olhando para esse texto, para essa história, né, você vê claramente Deus dando uma amostra de que Ele é dono de todas as coisas, Ele é dono do tempo, Ele é dono das nossas vidas, Ele controla nosso destino, Ele nos deixa livres para tomarmos decisões, mas Ele tem um projeto, né? E se a gente para escutá-lo, para ver, eu digo projeto das nossas vidas, né? Então, se a gente para escutá-lo e andar dentro desse projeto, tudo vai bem. Como foi a vida desse homem, né? Desse homem chamado José, que desde pequeno, desde adolescente, olhando para o texto, fazendo analisando, eu posso ver um José adolescente, gentil, amável, alguém que escutava Deus, né? Talvez Jacó, o seu pai, falava de Deus, do Deus, né, de Abraão, de Isaac, seu pai. Então, eu acredito que José se importava. Tanto que Deus desenvolveu um grande projeto na sua vida por causa que ele já sabia que José seria um homem que iria prestar atenção no que ele dissesse. Então, começa, né, a história contando que José era um jovem e começou a ter sonhos, uns sonhos meio estranhos, né? E ele, na sua inocência, ou não sei, ele ficava contando. Acredito eu que nessa época em que ele tinha os sonhos, ele nem conseguia saber o que era, e nem ninguém, né? Supunha-se que ele seria líder do seu povo e o povo, né, todos os demais iriam se curvar, ele seria um chefe, né, de estado ali, e os outros irmãos iriam se curvar. E por causa disso, dessa dedução, e que na verdade era isso mesmo, no futuro eles saberiam que era isso mesmo, então Deus, né, fez desde já saber que ele controla todas as coisas. Então, ele fez José ainda adolescente ter esses sonhos, e o texto fala que o seu pai Jacó, embora o repreendesse, né, por estar falando aquilo na frente dos seus irmãos, e o que gerou uma inveja, né, uma raiva a ponto de querer matá-lo, né? Então, Jacó o repreendeu para ele não ficar falando aquilo. Mas Jacó já guardou no coração aqueles sonhos, né? Será que seu filho seria chefe, né? Sendo que ele era o caçula dos irmãos. Então, José foi vendido pelos irmãos, a raiva, o ódio, né? Foi aumentando e foi gerando algo tão terrível ao ponto de querer tirar o seu irmão ali do meio deles, né? A ponto de, não, vamos matá-lo se for necessário. Então criou o ser humano ali, né? Brotou, né? O pecado humano, como a gente diz. E eles, se você for ler, começando do 37, você vai ver que eles iriam matá-lo, né? Iriam matá-lo, e aí um dos irmãos aqui falou, não, né? Vamos jogar aqui nesse poço, ele pensava que depois iria lá e retirar daquele poço. O poço é realmente um poço fundo, seco, né, que eles cavavam para pegar água, e o poço estava seco. Então José realmente não podia sair,
era fundo, e ficou lá até que os seus irmãos viram a caravana, ou seja, homens, né, mascates, né, homens que ficavam viajando, comprando coisas, vendendo coisas por onde passavam. E José estava no meio do caminho deles, os irmãos não querendo, alguns deles, né, o mais velho, não, alguns não querendo matá-lo, com medo do, né, o sangue do meu irmão vai ficar nas nossas mãos, nós podemos ser castigados por Deus. E aí resolveram vendê-lo. Volto a dizer, isso estava no projeto de Deus. Deus então foi lá, tocou no coração dos irmãos para que eles fizessem essa maldade? Não. Mas Deus usou a maldade do coração deles para fazer algo que ele, né, iria fazer no futuro, iria resolver no futuro. Então, eu vejo muito isso, que às vezes, como eu vejo muito o caso de Judas, né? Judas Iscariotes, quando traiu Jesus, ele podia ter não fazia aquilo que ele fez, né? De entregar Jesus, de ir lá fofocar com os inimigos de Jesus, dizendo onde é que ele estava, onde que não estava, o que estava acontecendo. Judas poderia ter, poderia não ter feito aquilo. Ele estava com Jesus o tempo todo, ele ouviu as mensagens de Jesus como os outros ouviram, mas o coração dele estava propenso ao mal. Na verdade, ele não se importava com Deus ou com Jesus. O que importava era ele. Acredito até que ele nem acreditava em Deus, né? Então, estava ali só porque Jesus era famoso. Eu vou famoso, então eu vou tirar uma casquinha, eu vou aproveitar o que eu puder, né? É tanto que ele foi lá e se ofereceu e vendeu e ganhou dinheiro em cima. Então, era o objetivo dele. Então, e Deus usou o coração mau de Judas para cumprir uma promessa. Então, não é que Deus promove corações ou faz as pessoas ficarem com os corações ruins, não. Já é dele. Então, Deus utiliza para transformar em bem. Então, no caso de Jesus, era uma promessa que tinha que ser cumprida, que Deus prometeu desde o princípio que iria enviar o seu filho ao mundo. Esse filho iria salvar todo aquele que crê, né, dos seus pecados, iria retorná-lo à morada de Deus, porque do jeito que estava não podia retornar. Então, e Jesus precisava morrer e ressuscitar. Então, exatamente isso. Aí Judas entrou no caminho, né? Na história. No caso dos irmãos, a mesma coisa. Havia um coração mau, um coração não arrependido, um coração propenso à maldade. Se importava mais com as coisas deles mesmo, né? Talvez com o dinheiro, porque os primeiros, né, recebiam a herança, né, as principais coisas. Então, eu acredito que havia todo um interesse econômico entre os irmãos de José. Então, Deus utilizou essa maldade e aí o que aconteceu? Venderam José para esses homens, mercadores, e esses homens iam a caminho do Egito. E lá José foi vendido, porque lá nessa região é bem comum vender pessoas como escravos, eles iriam trabalhar de graça para quem comprasse. E daí José foi vendido para esse senhor de posses e Deus estava com José. Volto a dizer, José tinha um coração obediente a Deus. Eu fico imaginando que havia muita tristeza no coração de José, porque eu acho que José era aquele rapaz bem apegado à família, bem família mesmo, sabe? E quando primeiro ele percebe que seus irmãos, a maldade dos seus irmãos, de vendê-lo, né, para tirar do meio da família. Depois ele se sente o quê? Sozinho, né? Escravo. O pai de José era rico, dono de propriedades, dono de gado, dono de escravos, era rico, e de repente ele que é escravo.
E José era o filho especial do pai, porque José era filho de Raquel, da amada de Jacó. E Raquel só teve 2 filhos, que eram José e Benjamim. Então, José era um especial para o seu pai. Por isso que seus irmãos tinham inveja, né? Porque ele via que o pai tinha mais aconchego com ele, tinha aquele carinho especial. Mas eu acredito muito nesse aconchego, não era que Jacó tinha assim, eu vou desprezar os outros filhos, não. Mas eu vejo que Jacó percebia no coração de José esse ser um homem de bem, de caráter, né? É tanto que José provou isso quando, depois que foi preso, né, que foi vendido e foi para a casa desse homem que o comprou, lá ele provou ser honesto, ser trabalhador, ser gentil, ser respeitador. Então, fazia parte do caráter dele. Então, eu acredito que Jacó percebia isso e o amava, talvez, mais do que os outros, e o respeitava, né? O fato é que José realmente ficou lá por um bom tempo, foi caluniado, outra postura, né, dele, quando a esposa do homem tentou seduzi-lo, né, sexualmente, e ele fugia todo instante dessa mulher, e ela com raiva, né, porque não conseguiu o que queria, ela inventou uma mentira para o marido, e assim o marido acreditou nela e não em José, e ele foi parar na prisão. Mas de novo entra Deus nessa história. De novo Deus aproveitou um coração ruim da mulher, né, que queria trair o marido, e ainda inventou a história que José tinha seduzido, tinha tentado, né, até violentá-la, alguma coisa assim. Então, o homem acreditou e ele foi para a prisão. Mas por que tinha que ir para a prisão? Porque lá ele iria conhecer 2 homens que estariam diretamente com o líder maior daquela nação, que era o faraó. E ali, naquela prisão, e não foram dias, não foi uma semana, foram 2 anos ali encarcerado. E aí eu fico de novo pensando, né? Como Deus trabalha. Mas José não era correto, José não tinha feito tudo certo, por que Deus permitiu 2 anos numa prisão? Novamente ali, José era obediente às autoridades. José se tornou querido pelos soldados que administravam ali aquela prisão. É tanto que a Bíblia fala que o homem confiava em José, deixava ele administrar tudo que estava acontecendo ali, os outros presos. E pelo que se pode entender, José era gentil com as pessoas ali. E tanto que ele fez uma certa amizade com os 2, que era o copeiro, né, o homem que ia lá servir o vinho ao rei, e o padeiro do rei. Esses 2 homens, num momento de fúria lá do rei, ele encarcerou, ele botou esses homens no mesmo local que José estava. Aí, de novo, Deus entra ali na história. Deus faz com que aqueles homens tenham sonhos. E aqueles sonhos foram interpretados por José. Eu abro aqui um parêntese. Eu vejo que hoje nós temos a Bíblia e nós podemos conhecer a Deus através da Bíblia. Naquela época não existia Bíblia, então Deus falava com as pessoas, Deus usava sonhos, usava até um jumento para falar, né, para uma pessoa que queria. Então Deus usava situações para que fosse escutado. E nessa época Deus usava sonhos. E daí José interpretou, pediu para o padeiro, que o padeiro disse, daqui a 3 dias tu vai voltar lá para o palácio do rei. O padeiro não, desculpa, o copeiro. Aí o padeiro, ele disse, daqui a 3 dias tu vai morrer. Então, tudo que ele falou aconteceu. Passou-se um tempo e aí o que aconteceu? O rei começou a ter sonhos. O rei, que eu diria, é o faraó, né? 2 sonhos estranhos, né? Que eram 7 vacas bem gordas e depois apareceram 7 vacas bem magras e as magras comiam as gordas. Depois ele sonhou com espigas de milho, espigas bonitas, né? Bem grãos grandes, e depois vinha 7 espigas bem
mirradas, né? Que comiam as gordas, as bonitas. E aquilo ficou, encucou o faraó. Chamou tudo que era sábio que tinha no país, né? Para tentar adivinhar o que ia acontecer, o que estava acontecendo. E ninguém conseguia descobrir o que era, o que aquele sonho representava. Então, José foi lembrado pelo copeiro. Ah, quando eu estava na prisão, teve uma pessoa lá que acertou o sonho que eu tive, falou com o faraó, ó, o copeiro estava ali no ouvido do faraó, né? Então Deus usou aquele copeiro para falar de José. E aí o rei lá, né, o faraó, mandou chamar José. E lá foi José para a presença do faraó, ó, onde ele já estava, né? Deus estava trabalhando, né, no seu projeto o tempo todo, movimentando. Não é que ele movimenta, ele tem o tempo dele, tem o calendário dele, certo? Tem o relógio dele. E muitas vezes a gente fica querendo fazer com que o relógio ande mais rápido. Eu ficava pensando ali, José, 2 anos na prisão, será que ele queria que aquele relógio andasse, se ele soubesse do projeto de Deus, né? Andasse mais rápido. Então, às vezes, a gente fica desesperado. Uma coisa que eu acho que José não queria era adiantar esse relógio de Deus. Eu sempre percebo assim, no contar da história dele, que havia paz, havia tranquilidade em viver o momento. Podia ser desesperador? Podia, mas mesmo assim ele sabia que Deus estava com ele. E aquilo lhe dava tranquilidade, lhe dava. Sabe quando você está trabalhando, fazendo. Vamos supor, alguém está varrendo uma rua. Aqui na minha cidade é muito quente. Então, aqueles homens que trabalham fazendo limpeza na rua, varrendo a rua, eles usam umas roupas bem pesadas mesmo, por causa do sol, para proteger. Aquilo é quente, muito quente. Agora imagina aquele homem ali trabalhando e assobiando e cantando, sabe? Naquela leveza, ele tá torrando naquele sol quente ali, mas ele tá cantando, tá em paz. Eu acho que José era mais ou menos isso. A labuta dele, a vida dele não era fácil. Imagina quando chegava no final da noite, botava a cabeça no travesseiro, ele ficava pensando, como que tá meu pai? Como que está a minha família? Porque ele estava longe, né? Então, mas mesmo assim havia tranquilidade nele. Eu percebo isso no texto. Então, quando José foi levado pelo copeiro até o rei, havia também tranquilidade. Ouviu o que o rei falou, o sonho, fez a interpretação e todo mundo achou correto ali, tinha, né? Tinha lógica no que ele falava, que as 7 vacas gordas representavam 7 anos e seriam 7 anos de muita fartura. Ia chover, as plantas a colheita ia ser generosa, mas viria 7 anos que não iria chover, que as plantas iriam ficar pequenas, mirradas, não iria dar fruto. 7 anos, gente. 1 ano a gente já sofre com falta de chuva. Agora, 7 anos é morte mesmo. De animais, de plantas, de tudo. Então, eram 7 anos de seca. E aí, José deu um conselho para o rei. Aí, olha que ousadia, né? Ele aconselha o chefe supremo diante de todos os seus sábios a fazer algo. Arruma celeiros, pega tudo, uma parte do que o país produz e vai armazenando durante 7 anos. Você vai guardando. Porque quando vem a seca, você tem fartura. Você tem comida para você e para vender. E assim, né? Ele aconselhou o rei. O que aconteceu com o rei? Aceitou de pronto agrado. E ele disse, escolha alguém para ficar nessa função. E o rei disse, não tem ninguém melhor do que você para fazer isso.
interpretou o sonho, deu conselho, sabe o que fazer. Então, ali Deus estava novamente colocando a mão. E assim José se tornou o segundo homem mais importante do Egito, daquele país naquela época. O rei deu tanta autoridade para ele que deu o anel real para ele, porque isso simbolizava poder. E aí José passou a governar e a fazer exatamente o que Deus tinha dito, porque não foi inteligência de José, foi o poder de Deus que fez abrir os olhos de José para entender e compreender o sonho do faraó. Mas ainda não estava terminado o projeto de Deus. Então, José, se você for ler, eu vou deixar você ler para entender toda, porque é uma história muito bonita. Então, José, o resto da terra começa a passar fome, então vão comprar comida no Egito, inclusive os irmãos de José. E daí José, né, tem contato novamente com a sua família, põe à prova os seus irmãos, né? Eles são aprovados. José observa e vê que houve mudança no coração deles, já não eram aqueles homens maus. E então a sua família pôde ficar junto com ele ali no Egito até passar toda a fome, todos aqueles 7 anos de fome. E ali a família de José passou a viver. Ele morreu ali no Egito, né? Por muitos anos ele viveu ali em paz com a sua família. Agora, por que Deus fez tudo isso, né? Havia, não sei, do projeto da fome mesmo, e sei, porque era uma forma, eu entendo, das pessoas saberem quem era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Às vezes Deus usa certas situações que não gostamos para que a gente reconheça. Então, o Egito naquela época era o país, como se fosse os Estados Unidos hoje, ou maior ainda. Era único, era o maior, era o poderoso. Então, Deus se mostrou naquele país para que todos conhecessem quem era o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. E a outra coisa importante ali é que, ao se mostrar, ele preservou aquela promessa, ele preservou a família de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, e cumpriu a promessa, né? Estava cumprindo a promessa que fez Abraão, que através dele formaria uma nação, que através dessa nação viria o Salvador. A nação, a gente sabe, é Israel, e Jesus veio do povo de Israel. Então, ali também tinha esse projeto de preservação daquela família para que sua palavra fosse cumprida. Deus é um Deus de promessa e ele não descumpre a sua promessa. Fez e cumpriu. Então, eu entendo que nesse texto Deus deixou escrito para que a gente entendesse que às vezes passamos por situações difíceis, mas Deus não está deixando de ver. Às vezes Deus nos coloca lá. E aí o que a gente tem que perguntar é: Deus, eu sei que o Senhor me fez, eu sei que o Senhor tem um projeto na minha vida. Como que eu devo proceder no meio dessa situação? Como que eu posso fazer com que o teu nome seja exaltado, conhecido em meio a toda esta situação? Eu não gosto dela, mas eu sei que o Senhor vai me dar a paz e a tranquilidade de passar por ela e ainda o teu nome ser glorificado. Eu entendo que é isso que a gente deve fazer nos dias atuais. Ele deixou o exemplo de como José fez e deu tudo certo no final. Então, que o nome dele seja glorificado em todo momento nas nossas vidas. Que a gente esteja em sintonia com ele. Aí a gente consegue enxergar e fazer tudo dar certo junto com ele. Tá bom? É isso aí. Tchau, tchau.